Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Topocast na área, hoje com o nosso entrevistado Laudelino. Gabriel Laudelino é tatuador, tem um estúdio de tatuagem aqui em Itaquaquecetuba. Tudo bom, Laudelino? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui também na nossa presença, Gustavo, que é um dos nossos entrevistadores. Isso aí. Galera, hoje é um prazer receber o Laudelino, que além de tatuador, também é desenhista, e é sobre isso que a gente vai começar falando. Vamos lá? É isso aí. Conta um pouquinho mais pra nós como que tá a sua empresa atualmente, como é que funciona. Cara, hoje eu mesmo, como tatuador, eu trabalho sozinho na empresa. Claro, tenho também meu irmão, que me auxilia tanto na parte de agendamento, como também de orçamento. Tem muitas coisas que ele orça lá sozinho também. Graças a Deus, tem muita gente. Basicamente é isso, cara. Não, trabalho todo dia, não tenho exatamente uma folga, vamos dizer assim. Às vezes eu folgo quando um cliente cancela. Eu tiro isso como base. Por exemplo, hoje mesmo eu tinha um cliente marcado, até quase 2 horas. Ela hoje mesmo me ligou mais cedo e falou que não daria. E aí eu tirei... Aí sobrou espaço na agenda. Aí eu fiquei muito de boa de manhã. Aí eu fiquei dormindo até tarde, aí eu fiquei meio de boa. Mas basicamente é isso, né? Empresa lá em si, só trabalha eu lá durante o dia inteiro. Tanto que você vai lá, você não olha tipo uma placa lá grandona escrito estúdio de tatuagem. Você não vê. Realmente é um estúdio privado, né? Eu só trabalho com horário e agendamento marcado. E basicamente é isso. E a agenda tá vazia ou tá muito cheia? Cheio. Tá cheia, graças a Deus, que bom. Graças a Deus. E basicamente é isso. Conta pra nós um pouquinho como que foi sua infância, onde você cresceu, o que você imaginaria ser quando crescesse, qual que foi a sua inspiração e tudo mais. Cara, eu não tenho muita base assim. Eu tiro como base, na verdade, inspiração tanto meu pai como a parte de empreender, né? O meu pai e o meu tio. Talvez, eu não sei se você conhece ou algo assim, mas é uma empresa que era daqui. Aí eu comentei lá. Meu tio trabalhou 29 anos na Daneva. Sim. E aí eu vendo a história dele assim, desde quando ele saiu de lá e tudo mais. Tudo bem, eu já era um pouco mais velho nessa época, mas eu tiro muito o que ele viveu como pra mim também. O jeito dele ser e tudo mais. Meu pai, a empresa dele, o jeito que aconteceu também, infelizmente acabou abrindo falência, mas querendo ou não, acabei tirando como aprendizado pra mim também. Mas acho que os maiores partes de inspiração assim, são os dois, meu pai e meu tio. Meu tio Nivaldo e meu pai Antônio. E você, quando era moleque, era bonzinho, era levado? Eu era muito suave, cara. Cara, muito de boa. O pessoal fala que eu não abri a boca pra nada. Hoje que eu falo assim, hoje que eu tento falar um pouco mais. Mas eu era aquele menino muito, tipo, na minha ali, sabe? No meu tempo que eu tô livre assim, sem fazer nada, eu, sei lá, fazia qualquer coisa mais pra mim, assim. Não ficava na rua o dia inteiro, tive aquela parte assim, na pipa, bolinha de gude, ficava na minha avó. Mas boa parte, quando eu tava sem fazer nada, eu era na minha ali, quieto ali. E nessa época, os novos talentos, né, estão reprimidos em casa, que nasce o desenho? Tem um estudo que comprova isso aí, cara. Tipo assim, aquela criança que é muito na dela, muito isolada, ela tenta buscar alguma coisa para se distrair. É aí que ela vai criando os talentos, vamos dizer assim. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. E aí você começa a desenhar com quanto tempo? Qual a idade que você tinha? Cara, desde pequeno, cara, 7 anos, 8... Era muito pequeno, muito pequeno. Só que profissional mesmo, eu só comecei a desenhar com uns 17. Com uns 17. Já no final do ensino médio. E aí você está falando que no final do ensino médio você começou realmente a desenhar profissionalmente. Mas profissionalmente, como assim que você coloca? Eu coloco quando eu tiro... eu quero melhorar aquilo ali. Eu vi outros exemplos de desenho, falei, eu quero chegar ali. E cada vez eu me desafiava mais a ter um desenho melhor que o outro, sabe? Por exemplo, como eu falei, eu comecei com 7, 8 anos, mas era aqueles desenhos simples, sabe? De anime, entre aspas, simples, sabe? Porque tem desenhista que só trabalha com isso, né? Mas pra mim era simples na época. Tipo, um trabalho tipo, bem mais de boinhas, fazer um carrinho, sabe? Só que, claro, sempre tentava colocar aquele carrinho bem detalhado, mas também não era aquela coisa de hoje em dia. Aí, com meus 17 anos, eu acabei ganhando um concurso da escola. Eles fizeram um concurso de desenho sombreado, e, né, em 2016 isso. Aí nessa eu acabei, tipo, sem pretensão nenhuma até de ganhar. Só eu falei, putz, eu nunca fiz nada na escola, teatro, nada, esses negócios, dança, nada.
Aí eu falei, cara, vou participar, né? Desenho é a única coisa que eu talvez vai, né? Aí eu acabei ganhando. E como premiação, eu acabei ganhando 3 aulas de sombreamento no ateliê, ali em Itaquá. Descendo aquela rua do McDonald's, sabe? Sim. Ateliê do Gil Sabino. E nessa, ele me apresentou a arte do sombreado. Aí, tipo, foi uma paixão ali, sabe? Dali, tipo, 3 meses depois, os meus desenhos mais absurdos, que hoje tanto que tá lá na parede lá do estúdio, são aqueles ali, tipo, 3 meses depois eu já tinha feito aquilo ali. Caramba. Até então eram só uns desenhos tipo anime, eram uns desenhos que você via anatomicamente estava errado. E 3 meses depois foi um pulo, assim, absurdo. É um período muito pequeno, né? Um período muito pequeno. E aí, desde criança, desde moleque, adolescência, você tinha já a vontade e a pretensão de ser tatuador? Não, nunca pensei nisso. Até mesmo depois de ser desenhista, depois dessa fase de 2016, eu não pensava ainda em viver só da arte. Eu tentei em alguns jeitos, só que sabe quando você tá ali, mas você não vê muito. Claro, tipo, se você foca ali, você vai longe, assim, você cada vez vai crescendo mais, né? Mas era um negócio que eu não ficava satisfeito comigo mesmo. Eu trabalhei num estúdio, que a sede deles lá era em Serra Negra, São Paulo. Eu fazia os desenhos aqui, aí eu terminava, assinava, colocava a data e fazia um embrulho lá bonitinho, que tinha que ter umas bordas assim para proteger o desenho, né? E enviava para os correios para eles. Eles escaneavam e postavam no eBay. É um leilão online. E nessa deve ter uns 40, 50 desenhos meus por volta, isso aí, que tá fora do país hoje, que foi vendido. Legal. E até nessa época eu ainda não pensava em virar tatuador. Aí, tipo, essa parte de eu fazer 40, 50 desenhos meus e vender, partes era boa, era remunerado, não tem como falar não, mas outra parte eu sentia falta da minha pasta vazia. Aí minha pasta de desenho, totalmente só os desenhos os principais ali, sempre aqueles, aí isso aí me fez acabar saindo daquele estúdio. Aí eu, sem saber pra onde ia ali, aí foi quase aí que comecei foi um empurrãozinho assim pra virar tatuador. E aí você fala que você não tinha pretensão de ser tatuador, você tinha pretensão de seguir qual o caminho profissional? A minha ideia era ser contador. Tudo a ver, tudo igual, igualzinho ali. Tô perto ali, ó. Eu imaginei que ele falou assim, pô, faço desenho, vou pra arquitetura, Eu pensei vou pra uma arte cênicas. Antes da arquitetura, só que eu sou, cara, eu não nego, cara, eu sou meio preguiçoso. Eu não nego, eu sou preguiçoso. Preguiçoso pra aquilo que não me... Não gera interesse. Entendeu? Então eu não vou ficar ali focado naquele que não vem, sabe? Então, tipo assim, na arquitetura, eu falei, puta, é muito trampo, mano. Eu digo isso aí porque meu primo, ele faz hoje, ele também é um puta desenhista também. E nessa, eu vi que o trabalho que era. Claro que, tipo assim, se fosse aquilo dali, eu ia focar igual eu foquei na tatuagem, mas não era aquilo que eu queria, então não foi o meu foco ali. E o contador, minha ideia eu era jovem aprendiz na empresa, da Neva ali, né? Antiga da Neva. E nessa era ser efetivado na empresa e trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só que eu era preguiçoso para fazer isso também. Então eu não me via também estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Aí foi nessa que foi o chute assim para virar tatuador também. E qual foi o choque de realidade quando você falou assim, não, agora eu decidi, eu vou virar tatuador? Qual que foi o passo para isso? Cara, veio a realidade, cara, de como era na empresa, como se era tratado na empresa, vamos dizer assim, entre aspas, sabe? Tipo, ali pelo menos, aqui a minha história ali foi meio complicada, por conta que eu passei vários setores, assim, eu tive muito desvio de função, eu tive várias coisas assim que ninguém via. E nessa, ele só não via o meu lado também. Aí nessa eu acabei falando, mano, cara, tipo, daí também seguiu toda a parte da família também, porque uma boa parte da minha família também é empreendedor. Uhum. E nessa acabou que juntou um outro. E foi nessa primeira experiência profissional sua que você já decidiu arriscar e virar tatuador por conta? Isso, tipo assim, Você passou por outro emprego? Não, foi só aquele ali mesmo. Tipo assim, registrado foi só ali mesmo. Que aí eu peguei... Como eu vou explicar? Pessoas ali dentro também, eu querendo não tive muitos amigos lá, inclusive amigos que trabalham aqui também.
E lá, tipo, o pessoal já via que eu desenhava muito, aí muita gente pegava e falava, mano, por que você não vira tatuador? Eu falei, mano, eu não sei. Porque tem toda a parte de técnica também. No papel é uma coisa, eu tô com um apoio aqui assim, ó, beleza, mas na pele você não tem exatamente isso. Você tem que criar seu apoio. Aí foi nessa que eu fui trabalhando e aperfeiçoando. E aí você foi procurar um curso de tatuagem para poder ingressar? Cara, no início, assim, não. Não. No início, não. É claro que, tipo assim, curso. No Brasil, hoje, tatuador não é exatamente uma profissão. Você vai abrir uma conta no banco, não tem lá o profissional tatuador. Não existe. Caramba. Tem esteticista, tem clínica de beleza, essas coisas tudo, mas tatuador em si não tem. Então, tipo assim, não tem um curso lá que você tá assinado lá, você agora é um tatuador. Não existe isso. E nessa, eu estudei muito. Tipo assim, procurando pessoas que já tatuavam, já trabalhavam na área, pessoas que ensinavam online, né? Aí foi no YouTube pesquisando, no próprio Instagram também tinha muita gente, muitas dicas, e aí você vai... Eu treinava em pele de porco, pele artificial, e aí foi indo, sabe? Aí cada vez sempre estudando muito também. Então era mais sobre tentativa e erro e aí tentar achar alguém que te influenciava. Chegou a frequentar outros estúdios, fazer parceria, não? Não. Tudo nunca. sozinho? Pra não falar que eu nunca fui em um outro estúdio, assim, no início, eu fui um mês de tatuagem, um amigo meu foi fazer uma tatuagem no estúdio ali Itaquá. Aí ele, sabendo que eu já tinha começado também, ele foi e me chamou pra ir. Aí nessa eu acabei indo e foi poucos minutos assim que eu fiquei lá vendo a tatuagem sendo feita. Mas nada que, tipo assim, eu tirava muita coisa, muito ensinamento ali. Porque eu não tinha muita base no início. Eu não tinha... A experiência que o cara tinha lá era um nível muito absurdo, assim, diferente do meu. Então tinha coisa que ele tava fazendo ali que pra mim não fazia sentido. Não conectava com o seu estágio de aprendizagem, isso, né? Isso, entendeu? E aí, em qual momento, em qual ano você realmente abre o seu estúdio de tatuagem? Tem fases aí, quer ver? Eu iniciei tatuando na sala de casa. Então ali eu fiquei um pouco mais de um ano ali. Por volta de quase um ano e meio. Na sala da sua casa? Na sala de casa. Aí foi aí aquela fase da construção do meu estúdio. Que foi tipo, tem a casa lá, tem o quintal e eu construí em cima. Bati a primeira laje, construí o cômodo em cima e bati outra laje. Nessa fase da construção eu não podia tatuar na sala de casa porque era muito próximo, poeira, essas coisas tudo influenciavam muito. Então, questão de biossegurança, essas coisas tudo. Então, foi aí que entra a parte do meu tio Livaldo. Que aí que também tem uma história muito longa nessa questão também. Que ele me emprestou um quarto. Mais ou menos desse tamanho assim, ó, do cimento aqui. Só que, claro, tinha uma cama, um guarda-roupa ali do outro lado. Então, não era realmente um quarto. Só que lá ele me emprestou lá, eu coloquei a maca, coloquei uns materialzinhos lá. E fiquei lá durante quase uns 8 meses, mais ou menos. Até terminar a construção do seu estúdio? Até terminar o estúdio. Aí eu finalizei o estúdio em dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Pandemia, né? Pandemia. Foi uma época também que, cara, tipo, eu não... Querendo ou não, foi uma fase, tipo, absurda. Aqui na morte, essas coisas tudo. Mas falar em questão financeira pra mim, em questão profissional, na tatuagem, pra mim não tive impacto nenhum. Nenhum. Porque eu tava numa fase de crescimento. Eu comecei mais ou menos na pandemia. Fiquei um ano só trabalhando, estudando, vamos dizer assim. Nem foi falar trabalhando ainda não. Estudando tatuagem fora da pandemia. Aí logo começou a pandemia, aí vem aquela... Tanto que eu comecei a construir o estúdio bem na pandemia, no início da pandemia. Acho que começou em fevereiro, mais ou menos, foi? Foi, acho que a pandemia começou em fevereiro, março. Eu comecei a construir em acho abril. que 13 de março que fez o lockdown, né? Terceiro mês. Em abril começou a construção. Não fazia muito sentido Entregou aquilo em ali. dezembro. E entreguei em dezembro. Não fazia muito sentido aquilo ali que eu comecei a fazer. Bem no início da pandemia. Pelo menos todo mundo falava, puta, tipo... Cara, baixa, esperar como que vai ser e depois vai. Mas eu acabei indo e foi embora. Acho que é legal a gente falar que a gente já trabalhou alguns setores aqui. Então teve estética, a gente está em brinquedo e teve setor que sentiu mais, por exemplo, salão de beleza falou que sentiu muito no início. Já em brinquedo a gente sentiu aqui no primeiro mês e meio, mas depois a gente foi muito bem, cresceu muito bem. E fazendo uma apuração antes de começar, o setor de tatuagem, ele foi um dos que mais cresceu nesses últimos 2 anos. Exato. Então, assim, faz sentido a sua história que você desenvolveu durante a pandemia, porque é um setor que no Brasil
cresce acima dos 20% nos países mais tatuados? Na tatuagem tem que... É que eu, tipo assim, eu coloco que começou mais ou menos... Tipo, deu uma alavancada absurda em 2016 pra cá. Eu ainda não era tatuador, mas eu tipo, não é que eu acompanhava, relatos de outros tatuadores, né? É onde começou a subir. Eu fico me imaginando se eu tivesse começado naquela época. Mas eu acabei começando em 2019, 2018, final de 2018. E... Real, eu não sei se eu não senti tanto esse impacto, porque pra mim ainda era tudo muito novo. Eu tava numa crescente, então, tipo assim, eu não via esse negócio diminuindo. Só, graças a Deus, só cresceu. Claro, o meu resultado ali na tatuagem cada vez melhorando, isso cada vez mais. Eu acho que o fato também de eu trabalhar privado, tipo assim, um atendimento só com horário marcado, é diferente de um salão de beleza, por exemplo, que tá ali na porta de rua ali, que tem toda aquela questão de multa que tava tendo, e se a fiscalização pegasse e tudo mais, entendeu? Então, pra mim, eu acho que não afetou tanto por isso. Entendi. E aí, você comparando os seus trabalhos no início da sua carreira para hoje, qual que é essa sensação? O que você acha? Cara, é drástico. Muita diferença, é absurdo. Tipo, eu lembro que eu comprava material pra ver o que eu tava errando, que eu não sabia no traço, não saía um traço. Você ficava, tipo, aquela questão de sair um traço trêmulo, de aquele traço fluido, bonitinho. Hoje eu tenho isso, hoje pra mim é fácil. Se eu pegar aquele material que eu tenho nas antigas, que eu batia na tecla falando que era material. Não era. Não era, né? É a mão da pessoa ali. É só técnica, é só prática. E é absurdo, cara. Em questão de desenho, eu acho que não mudou tanto, assim. Na verdade, quando eu virei tatuador, eu diminui muito a parte de desenho. Então, tipo assim, se eu ficasse 10 horas desenhando, sei lá, durante alguns dias, eu não tinha mais esse tempo, assim, sabe? Começou a ficar muito corrido pra mim, questão da empresa e questão de tatuagem. Então, o tempo que eu tinha, às vezes eu arrumava eu tava desenhando pro próximo cliente a tatuagem. Então, eu perdi um pouco dessa parte de desenhista lá, igual tem uns desenhos na parede lá, entendeu? Então, eu me perdi um pouquinho aqui agora. Não tem problema. Eu me perdi um pouquinho aqui agora. Mas em técnica não perdeu, assim, em técnica melhorou muito. Demais. Desde o começo. Demais. E aí até porque a gente vai deixar as redes sociais, claro, da Aulina aqui, mas é legal você olhar lá pra baixo, depois ver as últimas postagens, o Lucas tá em algumas. O pior é que eu tenho um outro Instagram que eu deixo aberto, eu nunca apaguei aqueles, nunca vou apagar. Que ali tem toda a minha história, todo início tem ali. Que os primeiros eu passo pra vocês, se vocês quiserem aqui, mas ali tem os primeiros trabalhos, tá ali. Tanto os primeiros trabalhos, desenho, bem antes do desenho, vem os primeiros trabalhos de tatuagem, até começar a ficar melhorzinho a parte de construção do estúdio. Aí depois que eu falei, puta, agora tudo novo. Aí eu fui criar um Instagram novo e ali sim, tem uns trabalhos já, tipo os atuais, vamos dizer assim. Sim. Ainda bem que eu comecei a tatuar quando ele já tava bem melhorado. São só 13 tatuagens que eu tenho. 13 já? 13 tatuagens já. Mas é bacana demais. E hoje pra você, qual que foi o seu trabalho mais desafiador que você acha que você fez? Eu não tenho dúvida se foi as costas do Jet, cara. Foi? Não tenho dúvida. Quanto tempo de tatuagem ali foi? Eu me perdi também nessa questão, mas total ali foram 10 sessões. 10 sessões ali. 10 sessões girando, tipo assim, tinha dia que eu tava, que a gente também tem uma puta amizade também fora daqui, né, no Jet lá. Ele chegava lá, começava a conversar, a gente saía, almoçava, aí voltava. Tinha dia que a gente só tava tatuado 2 horinhas só, entendeu? Tinha dia que a gente estendia um pouco mais, 6, 7 horinhas. Então, não tem uma base certinha todo dia. Toda sessão foi 7 horas, não dá pra ter certeza disso. Mas foi total de 10 sessões, cara. E você imagina assim que foi mais ou menos umas 50 horas de trampo? Cara, eu chutaria isso aí, uns 50, 60 horas, mais ou menos. E prolongado durante 1 ano e pouquinho. E esse trabalho do Jet, nós vamos colocar no vídeo também. Qual que foi o seu maior desafio ali que você acha? O desenho é seu também. Cara, o maior desafio foi
conciliar a minha ideia com a dele. Que o bicho é chato, cara. Não, tipo assim, eu sempre gostei muito de criar, pelo menos no estilo, que tem vários estilos na tatuagem, né? Mas o estilo que eu exerço, eu sempre quis criar, fazer uma criação minha, que não tenha um outro trabalho lá no Pinterest, vamos dizer assim, entendeu? E nessa ele já, não é que ele era contra, ele já achava os desenhos que eu criava não era a cara dele, entendeu? E nessa foi difícil eu achar ali certinho, conciliar tudo, entendeu? Mas aí, depois que fechou o desenho, aí começou, aí não tem mais volta. Aí finalizou aquele trabalho. Tanto que são duas partes do trabalho, tanto o lado esquerdo e o direito. São dois desenhos diferentes que formam um só nas costas dele, né? Tanto que aquele lado esquerdo eu não tive tanta dificuldade. A gente procurando os desenhos lá, ele gostou daquele, era parecido com o que eu queria, aí ele foi e fez. Agora o lado direito dele, aí foi tudo que eu montei do zero. Aí ali é autoral mesmo. Então vocês constrói a ideia junto com o cliente, Sim. Ele alinha com você, claro que a assinatura é sua, né? Então você vai ter que assinar o projeto, que assinar um projeto. Isso nas costas dele. Ele tá me prometendo esse negócio aí, eu vou cobrar dele. Mas querendo ou não, um projeto, né? Vai ver a tatuagem, sim. vai ver quem é que fez, e aí em conjunto Sim. você fecha a obra que é a tatuagem. E hoje, assim, no meio do que você vive, né? Pode dizer que é o meio artístico, né? Porque é desenho, tatuagem e tudo mais. Quem são... você tem alguma pessoa que te influencia, que você fala, cara, é da hora os trampos dele e tudo mais, que você segue? No ramo da tatuagem, tem duas pessoas específicas que eu falo, cara, meu objetivo é ali, ó, ali pra mais. Que é o Chico Marbeni, aquele lá da Alvorada, Rio Grande do Sul. E também tem o Samurai Standoff, que eu não sei exatamente onde ele trabalha, mas eu sei que ele é um dos embaixadores da Electric Inc., que é a maior empresa no Brasil hoje. Então, pra mim, esses dois caras, o Samurai Standoff e o Chico Marbeni. E eles tatuam no mesmo perfil que você, que é o Isso sombreado. mesmo, sombreado, realismo, e aí vai. É absurdo os caras. Os caras é absurdo demais. Tá chegando, pô, tá chegando. Não, pior que uma das coisas também que questão de evolução, assim, eu acho que eu me cobro muito. Mas é questão disso aí, eu acho que é realmente questão de tempo. Eu me cobro muito em cada trabalho a pessoa pode... O cliente, se vai lá falar, ele tá perfeito. Eu acho o erro, que só é desgraça. Não, mas assim, eu vejo, tipo assim, não é exatamente um erro, é algo que eu poderia melhorar, entendeu? E eu me cobro muito nisso aí. Eu acho que tanto a questão do desenho, aquele período lá de 2016 lá, que eu fiz o curso e 3 meses depois já tava fazendo uns negócios absurdos já, é a mesma situação na tatuagem pra mim. Eu já, cada trabalho em si que eu vejo, eu me cobro um pouco e aí vai. Tanto nas costas do Jet também, tem coisas que eu vejo que sim, eu queria melhorar muito, só que hoje em dia já não tem mais jeito. Não é jeito assim, eu já não mexeria ali de novo, entendeu? Pra mim aquilo ali finalizou. Se eu for arrumar, eu quero arrumar um trabalho novo e totalmente pra melhorar cada vez mais, entendeu? Entendi. A partir de cobrança acaba me pegando bastante aí, me cobra muito, de verdade. E nessa época de empreendedorismo que você tá, que já tem 3 anos? Aí tá indo pra 4. 4 anos aí. Tá indo pra 4 Em qual momento da tua história, dessa trajetória, você viu que tinha melhorado de condição financeira mesmo e falou assim, agora eu consegui ter um pouco mais de liberdade do que a CLT? Que é o que nós queremos, né? Apesar que a agenda tá cheia, né? Mas a agenda cheia é sinônimo de saúde de empresa, então no seu caso. Sim, assim, cara, foi quando eu incentivei meu irmão a sair do trabalho dele, cara. Caramba. Eu incentivei meu irmão a sair do trabalho dele. Também tinha coisas que ele não gostava do trabalho dele, então foi mais um... Um empurrãozinho, né? Foi um empurrãozinho, sabe? Foi quando eu comecei a manter em casa tudo lá, aí minha ideia era o carro, o apartamento não veio, mas eu tenho uns motivos aí também, mas o carro, aí eu consigo manter a casa inteira lá. Atualmente hoje, a mulher está esperando filho também, aí consigo manter lá a minha casa, o estúdio, o carro, então foi aí que eu... Que trouxe mais gratificação. Falei, não, consegui chegar numa situação boa, né? Tenho conseguido. Agora eu tenho que conseguir. Mas porque agora você vai ter o nenenzinho pra deitar. Não tem jeito pior mais. que isso aí acabou alimentando um pouco mais a minha parte de empreender mais, sabe? Claro, um pouco fora da tatuagem também, mas eu me alimento um pouquinho.
Eu tinha um pouco isso, só que eu acho que eu me perdi um pouco no caminho. Nessa questão de eu perceber que a minha parte financeira estava legal, eu acho que eu me acomodei um pouco. Na parte financeira, mas na parte da artística, eu acho que nunca aconteceu isso. Na parte financeira eu acabei me incomodando, que pra mim aquilo ali ficou ali durante meses. Eu tava numa crescente, todos os meses tava crescendo. Aí, a partir de um momento, ficou alguns meses assim, mantendo Meio aquilo. estagnado. Manteve aquilo, eu falei, tá errado. Aí depois da notícia eu vivi umas coisas meses atrás aí depois da notícia do filho, notícia dos gêmeos, né, que a gente infelizmente acabou perdendo um, mas isso me alimentou mais a empreender novamente, tipo, focar de novo naquilo ali. Te deu um gás a mais, Deu um né? gás a mais. E logo menos tem umas novidades ainda aí também. Não, um pouco fora do estúdio, mas que acho que depois só vai crescer, se Deus quiser. Acho que o Lucas deve perceber também que é difícil quando você trata de um serviço em que você é a pessoa atuante, né? Então, no seu caso, você é o produto quem faz é você. Eu não consigo terceirizar meu mundial. Entendeu? E você tem que conciliar, além disso, a saúde financeira da empresa, do seu negócio e garantir a satisfação dos clientes e garantir que você fique especializado. Então, assim, quando você é o serviço, é muito difícil você ganhar escala e crescer, ganhar corpo na empresa, né? Sim. Tanto que hoje, por isso que meu irmão, hoje não é que eu imploro, mas cada vez eu vi que ele que tava crescendo também, eu fui aumentando o do meu irmão lá também. E hoje, graças a Deus, ele conseguiu, ele aprendeu como funciona lá a parte de orçamento, senão ainda tava muito enrolado. Imagina que teve uma certa época do estúdio lá que eu trabalhava de manhã, acordava às 8, ficava até 8, 9 da noite lá tatuando. E vai ver o WhatsApp lá, tem 20, 30 mensagens para responder, não dá conta. Nossa. É agenda horária, é precificar a tatuagem. Fazer orçamento, ver material, estoque lá que tem lá. Era uma época que foi meio complicadinho, mas fluiu. E aí, mais ou menos, quais foram os indicadores ou fatores que fizeram você chegar até aqui, que na sua opinião? Cara, no início eu não foquei muito no financeiro, porque eu trabalhava registrado ainda, então eu tinha meu fixo lá. O que foi fluindo, acho que foi muito natural essa questão. Foi muito orgânico, foi né? Muito orgânico, eu trabalhava e minha ideia sempre foi melhorar o trabalho, aí um cliente indica o outro, que aí vai virando, aí vai. Virando uma bola de neve. E aí tem um indicador bacana, recente, né? Que 2 vídeos seus viralizou, Nossa. né? Já tinha um vídeo que tinha viralizado em dezembro do ano passado, ficou o mês inteiro assim viralizado. Ele bateu 2,7 milhões de visualizações, que aí meu Instagram subiu pra acho que 12 mil, uma média de 12 mil seguidores. Aí recente que viralizou mais 2. Aí foi os 2 juntos assim que subiu demais. Um bateu 4,3 milhões e um outro 2,7 de novo. E aí, você saiu de quantos seguidores pra qual número? De dezembro pra, coloquei um mês e meio atrás, eu subi só uns 4, 5 mil seguidores. Então você tava ali com uns 17. Mais ou menos, 16, 17. Desses 16, 17 subiu pra 62. Uau. 62.500. 62.500 seguidores. Orgânico. Assim. E aí foi uma puta realização e felicidade, né? Porque é o seu trampo, né? Sim. Absurdo. É o seu produto. E é um negócio que eu tô trabalhando um pouco também, que ao meio disso aí, sendo bem honesto aqui, assim, essa crescente que teve é absurdo, muito, muito bom, que não. Sim. Só que a gente cria comodismo também aí, eu pelo menos crio comodismo. Eu tenho, a frequência que eu postava acaba que não diminui um pouco. Só que hoje eu tô focando um pouco mais, retomando um pouco mais. De dezembro eu fiquei uns 2, 3 meses sem postar nada. O Instagram performando, quando performou. Então, sério, cara, se você tivesse alimentado mais... então, isso que eu fiquei uns 2, 3 meses sem postar nada. Só caindo um pouco os seguidores. Não caía absurdo, assim, mas caía, coloquei 30 seguidores, 40. Então, não senti tanto, mas eu percebi que tava caindo. Aí mas foi a questão de ficar parado, estagnar um pouquinho. Se não gera conteúdo, não gera audiência, né? O entretenimento. E foi aí fiquei com medo dessa vez de novo, de ter se alavancado dessa forma e eu ficar estagnado de novo. Os vídeos pararam, mas assim, as postagens ainda tô tentando manter o que eu tava fazendo. E é tudo você, as postagens também? Postagem é tudo eu. Agora eu tanto resposta no WhatsApp, no Instagram, meu irmão, só que postagem é tudo eu. Tanto Reels como feed, tudo eu.
Seu marketing tem que correr contra o tempo. É complicado às vezes, mas eu tiro um tempinho ali, eu vou e dá pra fazer umas fotos legais e tem a parte de, né, edição, eu só coloco a marca d'água lá, né, o arroba, né, e é rapidinho. Certo. E aí, falando um pouco mais agora sobre empreendedorismo, né? Você falou que mais ou menos metade da sua família ali era empreendedor, né? O que você atribui o sucesso do empreendedorismo, né? Perdi um pouquinho nessa. O que você atribui o sucesso do empreendedorismo, né? Da pessoa que quer empreender, qual que é o conselho, qual que é a dica que você possa dar? Na sua história. Cara, eu sempre coloco uma palavra só, é constância. Constância. Constância, tipo, tanto que eu tenho até tatuado. Um ano e pouco atrás eu tatuei essa palavra, que pra mim era o que mais vai... Qualquer coisa que você for fazer, você mantém uma constância, você mantém um ritmo ali, e focar aquilo ali, aí vai embora. Um sonho, tipo, um sonho não é nada se você não colocar aquilo ali como um objetivo, vamos dizer assim, entendeu? E é o objetivo e você manter a constância naquilo ali pra dar certo. E quando você começou a empreender, você queria saber de algo que você já sabe hoje? Cara, eu nunca pensei nisso, velho. Nunca parei pra pensar, sendo honesto. Tipo assim, o conhecimento que eu tenho hoje, tipo... Eu dizer que manteve, vamos dizer assim. Pelo menos a parte de estúdio e questão de arte. Claro, o conhecimento vai aumentando, mas eu acho que é uma coisa que eu tinha que passar, eu acho. Porque tem coisas que eu... Não é que eu errei, que eu tive que... Se eu não errasse, eu não sei se eu aprenderia, entendeu? Eu iria aprender aquela coisa, entendeu? Então... Mas querendo ou não, se você voltasse hoje com a mesma cabeça, no estágio que estava lá, vamos supor, 2019, por exemplo, o sucesso seria muito mais rápido hoje, porque você já sabe o caminho até lá. Provavelmente. Ou então, tipo, eu saberia tudo e não teria, tipo, o fluxo que é hoje, ficaria entediado, vamos dizer assim, entendeu? Não sei como seria, mas acho que, querendo ou não, ele ajudava, querendo ou não. E assim, no serviço que você presta, a pessoa tem que ter bastante paciência, né? Até porque, às vezes, tem trabalhos que são com muito cheio de detalhes. 7, 8 horas trabalhando. E muito complicado, né? Como que você faz para ter essa paciência e esse foco? Porque eu imagino que acaba cansando as vistas, a mente, tudo, né? Depois de umas 7, 8 horas de trabalho ali, eu já não tô... Eu já peço uma outra sessão, se precisar, né? Se eu perceber que vai faltar tipo, umas 3, 4 horas para acabar e já se passou 7, 8 horas, eu já faço a marcação do resto do trabalho. Porque tipo, é muito cansativo e eu sou muito sério com os clientes também. Tipo, eu falo, eu me conheço, eu sei que se eu chegar na fase de eu cansar minha mente, que vou querer começar a acelerar o trabalho. E acelerar o trabalho não é muito legal. Você não entrega o prometido. Exato. Então eu prefiro puxar uma sessão, mais uma sessão, né? Que pra mim não é interessante, mas se necessário, é bem de boa também. E eu tenho que estar com a mente muito tranquila. Se eu estiver passando por algum... Não é questão de estresse, né? Mas qualquer pancada na mente, assim, que já vai meio que... Ou então a tatuagem vai me deixar mais de boa ali. Vai me fazer esquecer o problema, entendeu? Mas eu, em geral, em si, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou muito paciente. É absurdo como paciente eu sou. E é igual você falou, né? Tem que ter essa paciência, esse foco, esse descanso, até porque vai ser uma coisa que vai ficar praticamente pro resto da sua vida, né? Sim. Existe hoje a remoção de tatuagem, mas acredito que é muito caro. Além de ser mais caro, é mais dolorido. É mais dolorido, né? E é um processo mais demorado. E também acho que a pele não fica igual era antes, né? Se fizer certinho, até fica. Com a tecnologia que tem hoje. É mesmo? Com a tecnologia que tem hoje fica. Só que, como você mesmo falou, é mais caro, mais dolorido. E não é a melhor coisa. Assim. O pessoal prefere cobrir uma tatuagem do que tirar. Eu tenho uma dúvida, Adelino, que é sobre... A gente conversou no segundo episódio com o Clay da Rota Formato e a gente falamos sobre arte, sobre precificar a arte. E claro que ele é um artista plástico, que mexe com peças plásticas. Mas agora, voltando para você que é um tatuador, um desenhista, um artista. Como precificar um trabalho seu? Se você pode abrir isso. Porque assim, eu imagino que você deve calcular, por exemplo, as horas que você vai trabalhar e o custo. Mas aquela obra assinada, como que você precifica isso? Cara, eu precifico hoje em dia pelo estágio que eu tô. Tipo assim, ó.
Pra mim lá, eu tô com uma agenda de um mês fechada. Eu atendo uma média de 50 clientes só, não é um valor exato, não é só realmente só um exemplo aqui. 50 clientes por mês. Se eu estou numa crescente, a ideia de 50 clientes é virar 70 no mês seguinte, ou aumentar pelo menos um pouco. Mas como que eu vou atender 50 clientes no mês se já estava fechada a agenda para 50 clientes? Como que eu vou comprimir tudo ali? Entendi. Então, para mim organizar isso aí tudo, eu tenho que aumentar um para baixar o outro. Eu tenho que manter o equilíbrio, entendeu? Então, eu vou aumentando ali de acordo com a demanda, vamos dizer assim, entendeu? Vou dar um exemplo. Um ano atrás, um trabalho que eu cobrava R$600 lá, hoje sei lá, para lá 1.000, por exemplo, 1.000, 1.200. E material também evoluiu, investi muito em material também, mas acho que não é o principal fator, sendo bem honesto, não é o principal fator. Tipo, em questão de vamos dizer, agulha, tinta, não é o principal fator. A máquina sim é cara, a maquinária é cara, só que não é o principal fator a parte de agulha e tinta, que eu vou usar ali na hora, vamos dizer assim. Mas claro que entra também no meio, claro. Mas basicamente é assim. Então, quanto mais requisitada a sua agenda, quanto mais lotada, maior o valor. Então, é mais sobre visibilidade, né? Se você está mais visível, sua obra cresce de valor. Legal. Só fazendo um adendo, o Clay foi o terceiro episódio. Terceiro episódio. Fica a dica pra você assistir também. Não, mas é bacana. E você, não sei, você pode abrir, quais são os seus próximos passos agora para o futuro, falando do estúdio, né? Pretende mudar de local, abrir cadeira, colocar mais gente para trabalhar? Então, essa questão de abrir cadeira e aumentar o espaço, eu tenho vontade. Só que eu tenho meio receio aí, porque o pessoal, os clientes meus já estão acostumados comigo tatuando ali. Sabe que comigo é aquilo, o resultado já é esperado que a pessoa, ali é tranquilo, que a pessoa confie em mim, vamos dizer assim. Se eu colocar uma pessoa nova ali, eu tenho que pegar uma pessoa que já tem uma experiência na tatuagem, que ela já tatua bem, já tem ali um portfólio de tatuagem legal, entendeu? Claro que, tipo assim, quem é meu cliente geralmente vai continuar comigo ali. A não ser que a pessoa, tipo, putz, não dá, financeiramente não dá, eu vou fazer com outro. Aí eu vou indicar outro ali, se a pessoa se sente confortável, ela faz. Mas eu fico com receio de colocar uma pessoa sem experiência comigo lá. Mas por conta de acabar gerando problema, vamos dizer assim. Entendi. Eu tenho um pouco de receio nessa questão. Mas eu tenho vontade de colocar mais uma pessoa lá, aumentar não só uma, na verdade 2 ou 3, com o espaço que eu planejo lá. E um dos meus planos também é atender a domicílio, só que fora dessa realidade também. Lá para Alphaville, Morumbi, essas questões. Que eu já acho que o trabalho que eu ofereço já tá ali naquele patamar ali. De oferecer a tatuagem a domicílio. Sim. Isso gera conforto, né, para a pessoa que está tatuando, né? Para ela, sim. Querendo ou não, para mim, automaticamente vai render mais também. E eu só vou ter que controlar a agenda aqui, né? Agenda aqui. Porque lá. A deslocação, né? Eu tenho que separar realmente um dia para focar lá e não sei quantas horas iria ficar lá e assim por diante, né? Mas em compensação na outra mão, você corta custo, né? Corta aluguel, no caso de você. Você tem um estúdio junto. É que na verdade ele não tem aluguel, né? O estúdio é seu, tá certo. A estúdio é dele. Não, mas aí, tipo assim, o espaço fica parado, né? Não tem muito essa questão de... E aí trabalha em paralelo, então as cadeiras... Até mesmo porque se tivesse aluguel, o aluguel também viria da mesma forma, né? Iria vir de toda forma, porque eu não vou sair dali, eu não pretendo sair dali. Acho que tanto é a questão sentimental ali que tem. Tanto que meu tio me ajudou para construir. Meu tio me ajudou, tipo, a parte de apoio, né? Meu tio me ajudou, meu pai me ajudou, minha mãe. E toda a parte de quando eu construí ali foi muito gratificante ali. Eu não sei se eu abandonaria ali fácil. Tem um apego emocional, tem, né? Tem, bastante. E aí, na sua opinião, o que faz sua vida valer a pena hoje? Cara, eu passei por uns negócios meio doidos, assim, no início do ano, vamos dizer assim. Eu tava muito... que estava um pouco estagnado. Eu percebi que minha vida era todo dia era aquilo. Toda semana era a mesma coisa. Eu acordava, trabalhava, almoçava, trabalhava mais um pouco.
dormia, no outro dia a mesma coisa. Então eu tava com os planos até de ir pra Portugal, de recomeçar em outro lugar. Caramba. Por conta de ser a mesma mesmice, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu acho que o que me incentiva bastante é o filho que tá pra nascer. Vamos dizer assim, a mudança que teve absurda na minha vida esse ano, né? E eu tô feliz pra caramba, cara. Feliz pra caramba, tanto com essa mudança, o que eu vou ter que trabalhar mais pra... Tanto, não só pra mim, como também pro meu filho e pra esposa também. E o nenenzinho tá pra vir pra quando? Cara, acredito que já previram pro meu aniversário. Né? Mesmo, 18 de janeiro, cara. 18 de janeiro? A última vez agora o médico falou que é 16. Mas eu tô esperançoso. Tá. Ele vai 16. Não, você vai começar a sentir dor ali no 16, pô. Segura. 18 tá um pulo, dá uma segurada. Tipo, meia-noite vai ter que ser 18. Não, mas bacana. Já sabe já qual que é o sexo? É masculino. É masculino, é um menininho? Parabéns. Parabéns. Noah. Vai ser o Noah? Noahzinho. Opa, Mais bacana. um tatuador aí. É, mais um tatuador. E agora tem que trabalhar o dobro, né? Tem que- Porque bebê... Nossa, Vai tatuar, não vai morder. Não dá, velho. Não, certo. E aí, esses são os seus próximos passos profissionais, passos pessoais aí, você tem algum? Cara, os passos pessoais, tem muitas coisas que eu gostava de fazer que eu parei por conta de trabalho. Por exemplo, treinar jiu-jitsu. Eu gosto demais, cara. É uma coisa, pra mim é uma terapia. Eu era uma pessoa, tipo assim, no início da minha infância eu era uma pessoa muito calma. Na minha adolescência eu vi que uma pessoa do nada explode. Do nada, sabe? Era quieto, mas do nada qualquer coisinha explodia. Eu acabei ficando muito estressado assim do nada, por certas coisas. Tanto que teve até umas brigas aí, meu irmão, sabe? Muita coisa. Eita. Mas eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu acho que me livrou muito de uma possível depressão, cara. E acabei pegando paixão nesse esporte. No esporte. E acabei parando de treinar por conta do trabalho. Tanto na empresa lá, que o horário não batia, e depois, posteriormente, a tatuagem, que eu já tenho medo de fraturar meu mão, né? Meu braço. Meu medo não é nem fraturar com a minha, é um medo também, né? Mas imagina se fratura e não volta como era. O medo é isso, entendeu? É, que hoje, querendo ou não, É é o instrumento de trabalho, né? É o Entendeu? principal. Mas sem eu ele- voltei a treinar, claro, com aquela cautela. Todo o pessoal do treino, todo mundo sabe que eu sou tatuador, que eu tava com medo de voltar a treinar por conta disso. E acaba sendo bem de boa. Ninguém vai deslocar o seu braço, né? É só cuidado com os golpes lá, certo? É que eu já vi muita coisa, então acho que alimentou mais esse medo. Alimentou um pouco esse medo. Certo. E tem algum serviço de tatuagem ou desenho que você gostaria de tatuar e não fez ainda? Em tem pessoas ou em você, mas eu acho que é um trabalho mais seu mesmo, de você tatuar em alguém. Sim. Cara, na verdade tem uma lista, uma pasta que eu queria, tipo assim, pegar... Eu gosto de, como eu falei, tem várias imagens que eu já tenho pronto, que vem do Pinterest, mas eu gosto de montar uma arte nova. Então, tipo assim, eu quero que, às vezes, a pessoa, que o cliente venha com uma ideia, e essa ideia bater com a minha, eu conseguir montar, ele me der a liberdade, eu conseguir montar tudo. Basicamente, sempre envolve tigre, cara. Sempre envolve tigre. Um deles é o do Laranjeira, que eu acho que ficou muito da hora, cara. Ele fez um bíceps, um trabalho absurdo também. E ali eu consegui mostrar a técnica. Ali sim eu consegui mostrar muita técnica. Primeiro foi as suas do Jet, ali o do Tigre do Laranjeira. Não tá finalizado ainda. Eu não fiz a aplicação do branco nem nada. Só que tem vários outros trabalhos que envolvem o Tigre ali também, que eu gosto bastante. E hoje o perfil seu, você já falou que é sombra e realismo, né? Preciso realismo. Mas qual desenho assim que você gosta realmente de tatuar? Tem algum que você tatua com mais frequência ou que tem pedido mais frequente? Geralmente é o tigre, os animais em geral, a águia. A águia eu faço bastante. Esse mesmo trabalho já fiz umas 3 vezes, né? O pessoal faz, mano. E Zeus do Poseidon, o pessoal mais pede. Tirando os trabalhos comerciais, né? Frase, escrita, essas coisas assim, direto também. E você fez uma de anime que ficou bacana pra caramba, né? Que é do Gojo, né? Sim, mano. Aquele ali, tipo, viralizou bastante também, cara. Não foi no mesmo nível daquele lá, mas foi o que subiu bem também. Então que é mais nichado, né? Que trabalhos grandes, eu percebi que eles não sobem na mesma proporção que os menores. Os menores, assim, com aquele efeito visual, é bem mais bonito e acaba sendo satisfatório. O pessoal fica
eu acredito que a pessoa acaba se vendo naquela tatuagem, naquele desenho, quando o desenho é O menor. trabalho é Né? menorzinho, delicadinho. Isso. Agora nas Agora costas, por quando. exemplo. Fechamento de costa mesmo. Fechamento né? de Não é costa, todo mundo, né? cara. As Nem pessoas eu não- mesmo tenho vontade. Né? Também não. Imagina as costas fechadas. Não, é bacana. Você tem algum conselho, alguma consideração para dar para aqueles que nos ouvem? Nós vamos chegando já ao fim dessa entrevista. Cara, seja sempre você mesmo, vamos dizer assim. Humildade sempre. Tipo, tudo bem que você tá ali não pode estar no topo ali, mas você é igual a todo mundo também. Você não é carne e osso igual a todo mundo. Você quer alguma coisa, sempre tenha constância, sempre foque naquilo ali que você almeja, né? E correr atrás, cara. Correr atrás, basicamente. Bacana, bacana. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do TopoCast. Nós vamos deixar as redes sociais do Laudelino na descrição do vídeo. Não esqueça de nos seguirem na nossa rede social do Instagram, @topo_cast. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal no YouTube também e ouça nós no Spotify. Pessoal, esse aqui foi um episódio muito bacana com o nosso grande amigo Laudelino. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.